Olá, boa noite a todos. Eu sou Caroline Severo, psicóloga da Ulisce, e hoje eu vou estar falando um pouco, sobre a campanha. A gente fez uma série de lives nesse último mês, falando sobre o Setembro Amarelo. Algumas, assim, Fabiana, Neren, Vitor Pablo, Etel Paul falaram um pouco, sobre temas que de alguma forma são recorrentes e de dúvidas. E hoje eu vou estar trazendo um pouco sobre o suicídio e o transtorno bipolar. Estou vendo que algumas pessoas aqui estão entrando, Eliasmin, Tiago, sejam bem-vindos. E deixo vocês à vontade para, ao passo que a gente vai discutindo, vocês possam também estar fazendo perguntas para a gente estar aqui esclarecendo na live. Quando me chamaram para falar sobre o suicídio e o transtorno bipolar, que é um tema muito complexo, uma das primeiras questões que me vieram para iniciar um pouco essa discussão, se trata da gente nos situar um pouco sobre o momento em que vivemos. Para falar disso, eu vou buscar um pouco, vamos lá, beber da fonte lá de Freud, em 1930, no texto Mal-Estar da Civilização, que ele vai dizer que cada época ele vai ter as suas manifestações de mal-estar. E que o sujeito, a partir desse momento, eles vão aí se haver e se confrontar com possíveis saídas ou se afrontar também com as dificuldades diante dos imperativos, de cada época. Então, quando a gente fala de suicídio, eu vou estar trazendo um pouco e tentando fazer essa relação com o transtorno bipolar, mas a gente precisa entender que o suicídio é algo muito mais complexo e é multifatorial. Não tem a ver apenas com um diagnóstico específico, mas tem a ver com o tempo em que vivemos, com as relações familiares, com as relações de trabalho, com a relação do sujeito consigo, com o seu corpo. Então, são vários pontos que a gente precisa analisar para falar sobre esse tema. Então, assim, quando é que o sujeito pensa no suicídio? Pensa quando, para ele, naquele momento, é muito difícil lidar com a própria realidade. E a via que ele encontra, para escapar dessa dor é pelo pensamento ou a tentativa, de morte. E aí, quando a gente vai analisar um pouco o que leva esse sujeito a tentar o suicídio, em quais circunstâncias, o que a gente sempre percebe é que é sempre um momento de insuportabilidade, desse momento de angústia e principalmente de lidar com esses imperativos atuais. O que eu chamo de imperativo atual? A gente vive nesse momento numa lógica de extrema, vamos dizer, agora nesse momento, no nosso século XXI, um imperativo de uma felicidade, de uma produtividade, precisamos ser produtivos, ativos, quase diria que um movimento meio que maníaco, em que a gente precisa dar conta de vários quesitos da nossa vida, trabalho, casa, relações amorosas, relação enquanto mãe ou pai. Então a gente está sendo o tempo todo convocado a responder desses imperativos que nos desafiam. Então, a partir do momento em que algo ou nesse momento não consegue dar conta dessa realidade, algo se quebra nessas relações e muitas vezes o sintoma vem como forma de falar do mal-estar que a pessoa está no momento. Quando esse mal-estar, de alguma forma, ele não é visto, ele é tamponado, o que acontece? Os sintomas começam a ficarem mais intensos, com fases mais prolongadas, e isso faz com que, muitas vezes, cheguem a sintomas piores, que pode também levar a uma tentativa de suicídio. Então, é como se ele ficasse fixado naquilo que lhe é traumático. Ele não consegue sair dessa posição e muitas vezes acaba reverberando em sintomas mais graves. Quando a gente vai pensar em transtorno bipolar, eu recebi algumas perguntas que eu achei bem interessantes e eu vou tentar, de alguma forma,
conduzir o meu discurso a partir dessas perguntas, mas também agregando algumas coisas que eu acho importantes serem ditas aqui. Uma das perguntas que fizeram era um pouco no sentido de em que momento começa esse desencadeamento do transtorno bipolar, ou quando é mais comum o desencadeamento, né? O transtorno bipolar geralmente, né, segundo as fontes como a própria Organização Mundial de Saúde, gira em torno à manifestação da crise entre os 20 aos 25 anos. Mas se eu colocar esse dado sem dar uma explicação, ele fica um mero dado. Qual é a nossa ideia? É ir para além disso. Por que aos 20 aos 25 anos, entre essa época, é um momento em que a pessoa tende a ter crises? Essa transição da adolescência para a vida adulta é sempre muito difícil. É o que a gente chama daquele chamado a responder. Eu sou chamado a responder de um lugar diferente. Eu não sou mais aquele adolescente que de alguma forma tem uma tutela dos pais. Eu começo cada vez mais a ser convocado para esse chamado mesmo da realidade. E é nesse momento em que muitas pessoas começam a ter esses impasses e gera esse mal-estar que pode levar a ou um quadro de depressão, né, no caso de pacientes que têm um transtorno bipolar, ou a um quadro de euforia. Quando a gente vai pensar, por exemplo, na depressão, quando é que a gente percebe que um sujeito está deprimido? Tem um termo que eu gosto muito de usar nesse momento, que é quando a gente percebe uma anedonia. O que é isso? É a impossibilidade, né, de sentir prazer e satisfação naquilo que comumente se sentia. Então o indivíduo fica mais prostrado, fica muito mais difícil de acessar coisas que comumente ele fazia. Ele sabe, às vezes, por exemplo, tudo que ele tem que fazer de rotina, mas ele não consegue dar conta disso. E quando não há um tratamento, isso tende a se cronificar e isso corre um risco também de ter, nesse momento, tentativas de suicídio. Se a gente for comparar, por exemplo, a depressão unipolar e a depressão bipolar, né, a depressão que essa diferença, então, a depressão unipolar é quando não tem esse outro lado que é a mania, e a depressão bipolar é já do transtorno bipolar, existe um índice maior na depressão bipolar de tentativas de suicídio do que da unipolar. Eu vou explicar mais para frente por que tem esse aumento. Então, nesse momento, o sujeito que está deprimido, ele tem uma grande dificuldade de se confrontar com o social. Né? É como se para ele há uma inquietude entre o que ele sente e esses imperativos atuais que muitas vezes ele não dá conta de responder. Então, e que às vezes é muito sofrido para esse sujeito ele se apresentar como um personagem, né? Camuflando o seu mal-estar, porque há um outro que é muito comum, por exemplo, a gente ouvir um paciente que está deprimido e dizer assim, é muito difícil para mim porque me dizem que eu sou preguiçoso, ou que eu não tenho força de vontade, ou que eu poderia adotar uma rotina, mas é muito além disso. É a dificuldade de, assim, uma coisa é o que temos na teoria, mas é a dificuldade de se implicar na prática, porque há um desejo que está muito esvaziado. O que não acontece, por exemplo, na mania, né? Então, a mania, o que a gente observa na mania? É um outro polo, é a outra face da moeda. Então, vão ser pessoas que vão estar num sentimento de onipotência, de desenvoltura, de uma grandiosidade, como se tudo tivesse muito claro, muito mais ativo, associa a esse momento a um aumento da inteligência, da criatividade, da eloquência. Então, nega qualquer mal-estar e é como se ele tivesse plenos poderes, né? E digo que, assim, alguns pacientes que, nesse momento da mania, acabam apresentando também sintomas psicóticos, porque a aceleração é tamanha que também acelera o pensamento. Então,
Então, é muito comum, por exemplo, a gente ouvir pacientes com transtorno, ou nessa fase de mania, que se considera um deus, ou que se acha acima do bem e do mal, e que se expõem também a muitos riscos, porque não calculam, já que estão tão centrados nessa onipotência do ser. Mas quando é que a gente observa que é um risco, né? Assim, o risco iminente de suicídio na depressão e na mania? Na depressão, vamos dizer que existem dois tipos de transtorno bipolar, né? Então, tem o primeiro, o tipo 1, que é o clássico, em que tem episódios de mania e de depressão, que se alternam. Às vezes, um tem mais episódios de euforia, outros de depressão. E tem o transtorno bipolar tipo 2, que é predominantemente, né, sintomas depressivos, mas que fazem episódios de mania. Mas um sujeito que está deprimido e ele tem um diagnóstico de transtorno bipolar, é como se ele olha para a mania, né, principalmente no início do tratamento, como se fosse o sonho dourado, né? Então, é muito comum a gente ouvir, por exemplo, que saudade da mania, era tão bom quando eu conseguia me expressar, era tão bom quando eu conseguia ter tanto prazer. Então, olha para isso como se fosse algo, meio que a tábua da salvação. Fica sempre no polo, olhando para esse polo como se fosse a forma de se salvar desse vazio. Então, nesse momento, vamos dizer que quando ele percebe que ele está tentando, não consegue, se frustra com isso, vai cronificando os sintomas, há aí um risco maior de suicídio, né? Quando a gente fala da depressão bipolar. Na mania, qual é o risco? Se um sujeito ele não calcula, né, o limite entre o eu e o outro, a relação com o social, ele tende a se expor a situações muito mais complicadas, né? Então, um exemplo muito claro, eu não sei se algumas pessoas já viram, que é aquele filme com Richard Gere, que é o Mr. Jones, né? Então, é um cara que ele tá bastante comunicativo, seduz todo mundo, de uma sagacidade muito interessante, muito inteligente, mas num determinado momento ele acha, ele estava em pleno delírio, ele acha que ele poderia voar e ele sobe no telhado e tenta voar até o momento que ele é aí resgatado pela pessoa que trabalhava. Então, assim, não mede assim, não tem limites. Então pode passar e é aí onde o risco de suicídio, por vezes até por conta do próprio delírio, é algo que precisa ser muito visto e muito cuidado, né? Então, eu vou passar um pouco para as perguntas. Tem várias perguntas aqui. Minha diretora aqui já está me passando várias. Eu vou tentar responder as que já estão aqui. E vocês fiquem à vontade para também estarem fazendo novas perguntas. Como diferenciar os estágios? Depressão, euforia, mistos. Qual é o mais propenso a suicídio? Veja, é muito marcado um paciente que tem depressão, né? Porque ele vai estar, como eu falei, nessa anedonia, ou por vezes um paciente está muito irritado, muito queixoso, com dificuldade de se implicar nas suas questões, né? De assumir responsabilidades. Então, assim, o risco, vamos dizer, de suicídio maior, a prevalência maior é em pessoas que estão nessa fase depressiva, né? Mas o que acontece também? Muitos pacientes que saem da fase de mania, eles, quando saem, eles se confrontam e, vamos dizer, que pagam a conta um pouco de todas essas transgressões que acontecem. E muitas vezes, nesse momento, as pessoas tendem a entrar no processo depressivo porque é muito difícil de lidar com, por exemplo, patrimônio dilapidado, relações cortadas, né, explicações devidas no trabalho. Então, tudo isso pode, de alguma forma, causar aí um processo depressivo nesse momento em que sai do episódio de mania. Uma outra pergunta que chegou aqui é:
todo bipolar é um provável suicida? Eu não gosto muito de generalizar como se um diagnóstico fosse dizer sobre a pessoa, né? Assim, no sentido, lógico que tem um risco de suicídio, mas como eu disse, a gente não pode olhar para o suicídio apenas associando com um diagnóstico específico. A gente tem que olhar no caso a caso, no um a um. Como esse sujeito se apresenta na sua realidade, como ele vive esse mal-estar, né, do seu momento e o que das suas relações, né, aí podem desencadear sintomas e uma atitude extrema como a tentativa de suicídio. Outra pergunta. Interromper o tratamento pode levar a um episódio de suicídio? O que acontece? As estatísticas e a gente no próprio consultório vê que uma pessoa que ele consegue manter o tratamento psiquiátrico, o tratamento psicológico, consegue se confrontar com suas questões, consegue investir no seu tratamento, ele tem um benefício muito grande, evita, por exemplo, às vezes um paciente em determinadas situações pode viver momentos imprevistos e nesse momento apresentarem o início de uma crise. Mas quando você está em tratamento, você consegue fazer uma intervenção até para que ele não chegue a uma crise maior. E o que isso representa? Uma crise maior representa uma piora dos sintomas e um possível risco, né, aí a tentativas de suicídio. Então, assim, eu sempre digo que o tratamento sempre vai ser o aliado do paciente, principalmente para ele conseguir caminhar para além do sintoma e para além do diagnóstico. Então, há um sujeito que tem o diagnóstico, mas que ele consegue caminhar e se haver aí com suas questões de um a outro lugar. Uma outra pergunta que chegou aqui é qual é a idade mais recorrente do suicídio em bipolares, que eu já falei um pouco, que é nessa fase dos 20 aos 25 anos, em que é esse momento que ele é chamado a responder desse lugar de adulto, nesse processo de, vamos dizer, não que comece aí, mas é um processo de individuação em que o sujeito aí é assim, é ele por si só, lógico que tem as parcerias, mas é um momento de se responsabilizar. Então, é esse momento entre os 20 e os 25 anos a maior recorrência de início das crises. Outra pergunta. É comum o suicídio em pacientes com transtorno bipolar? As estatísticas mostram que há dos diagnósticos, o transtorno bipolar é um dos diagnósticos que mais está associado a riscos e a suicídios. Então, assim, eu acho que a depressão, ou, vamos dizer, unipolar, a depressão maior é o principal, vamos dizer, é o que está no topo, vamos dizer, de tentativas, mas o transtorno bipolar também, né? Há um risco muito grande, porque, como eu falei, nas duas fases há esse risco. O que fazer quando uma pessoa bipolar está em crise? Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque às vezes as pessoas, o que a gente observa, principalmente quando não se conhece, o início, as primeiras crises, por não conhecer muito qual é o tempo de intervir, às vezes espera que a crise se instale, né, que a pessoa às vezes se coloque mais em situações de risco ou que esteja no quadro deprimido há anos. Então a gente já viu casos de pacientes que passaram anos em depressão ou anos em euforia e que o quanto isso é prejudicial assim, para a realidade dele, para a vida dele, porque ele fica paralisado na crise. Então, quando uma pessoa está em crise, ela precisa do tratamento, né, mais intensificado. Em alguns momentos, a internação psiquiátrica é necessária como forma de proteger o paciente, inclusive de si mesmo e dos seus próprios atos. Então, por isso que a gente sempre frisa que se a gente consegue sustentar o tratamento, né, de forma ambulatorial, né, e a gente perceber, diante de qualquer questão que fuja, né, ou que apresente algum mal-estar, ou que ele tenha dificuldade de se confrontar, a gente pode intensificar a nível ambulatorial para que não chegue a uma crise. Então, o tratamento é importantíssimo
contenção da crise, mas principalmente para que o sujeito possa viver para além do diagnóstico. Tem mais perguntas aqui. Tem algumas perguntas que eu recebi que estão mais ligados ao campo psiquiátrico. Eu vou dar uma pincelada, né? Eu sou psicóloga, não vou me ater tanto a essas questões, mas para que não fique sem resposta, eu vou tentar dar uma direção aí, tá certo? Uma pergunta que veio foi: a ketamina serve para evitar o suicídio no bipolar? A ketamina é um tratamento que é realizado geralmente em pacientes quando estão na fase depressiva. É um dos tratamentos, né, que o psiquiatra pode usar como recurso. Mas aí, assim, como eu disse, é algo de uma propriedade mais psiquiátrica que eu prefiro que talvez numa próxima live alguém possa questionar eles. É possível tratar um bipolar apenas com acompanhamento psicológico? Veja, o transtorno bipolar é um diagnóstico médico, tem questões aí, vamos dizer, biológicas, químicas e que precisam ser tratados quimicamente. Então, um paciente que tem transtorno bipolar, ele precisa de um acompanhamento psiquiátrico e precisa das medicações. Mas também precisa, como eu falei, do acompanhamento psicológico para se haver aí com a sua realidade e dar outras direções que não sejam as repetições sintomáticas. Então, assim, não adianta só tomar medicação se há algo da sua realidade e há um mal-estar que ele não consegue se haver. Ele acaba tamponando com a medicação, mas isso, assim, o mal-estar sempre retorna, né? Então, é algo que a gente fala sempre desse tratamento em conjunto. Vou aqui, já tenho algumas outras perguntas aqui. Mania é o polo oposto à depressão? É uma pergunta interessante, porque às vezes a gente acha que a questão da mania é como se os sintomas são o oposto, né? Então, na depressão há um sentimento de incapacidade, a dificuldade de sentir prazer, a dificuldade de assumir compromissos, a dificuldade assim, quase de existir diante da sua realidade, né? Na mania é a negação disso, então não há, quase como não há um mal-estar. Ou se há, ele é tão poderoso que vai dar conta de resolver, né? Mas o que a gente observa é que tanto na mania quanto na depressão tem um mal-estar que é central do sujeito. Tem algo que o sujeito ele não consegue dizer, né? Pela via, assim, quando está estável, e às vezes, assim, o sintoma vem como forma de expressar o mal-estar. Uma coisa, por exemplo, que as pessoas, que acontece e que as pessoas às vezes ficam, mas como é que acontece isso? Um luto maníaco. Então, uma pessoa passa por um processo de luto e ela entra numa fase de euforia. Ela está feliz, ela está se achando para além do bem e do mal? Assim, não é essa a questão, mas o que você percebe é que assim, há um mal-estar, há uma dificuldade de lidar com o luto e ele acaba fazendo um luto, ou assim, uma virada maníaca como forma de não se confrontar, né, com essa perda ou essa situação que lhe é traumática. Então, eu diria que assim, são sintomas diferentes, mas há uma questão, há um mal-estar central do sujeito, né, que está posto. E é isso que a gente vai precisar se dedicar nos atendimentos. Tem mais perguntas aqui. Além do risco de suicídio, quais outros prejuízos podem causar no paciente bipolar? Tem um livro que é de uma médica que ela tem transtorno bipolar e ela narra algumas questões que ela passou no trabalho, mas tem uma parte que eu achei interessante que ela diz que é o seguinte: são vários os prejuízos quando se está sem tratamento, porque você fica à mercê do seu próprio adoecimento, né? Então, os prejuízos vai além disso. Então, por exemplo, quando o paciente está mais deprimido, ele tem a dificuldade de, por exemplo,
assumir responsabilidades, às vezes perde trabalho, não consegue se confrontar com as responsabilidades de casa, isso dificulta a sua relação familiar, isso dificulta a sua relação amorosa. E o quanto é importante o papel da família para ajudar e para intervir, sem julgamentos, mas poder escutar, né? E poder, de alguma forma, ajudar que ele procure um tratamento para conseguir lidar com esse processo de adoecimento de outra forma. Né? Um paciente em mania, por exemplo, ele pode se arriscar, ele pode se expor, tanto que ele vai ter prejuízos. Né? Então ele pode ter, assim, é muito comum a gente ver, por exemplo, casamentos que se encerram, trabalhos também que se prejudicam muito, perdas mesmo nas relações. Então é como se fosse aquilo que eu disse, um paciente que está muito tempo nesse ciclo entre depressão e euforia sem entrar numa fase estável, ele tende o tempo todo estar pagando a conta da doença. E é isso que isso que o tratamento possibilita, que ele possa dar conta para conduzir de uma outra forma as suas questões sem ficar tão à mercê dos sintomas. Mas quando isso fica tão obscuro, geralmente fica vamos dizer, nesse ciclo entre processos de depressão e processos de euforia. Mais perguntas aqui. Minha neta tem transtorno bipolar, como lidar? Quem mandou essa mensagem foi Maria Carmelita. Maria Carmelita, a primeira coisa é, primeiro, buscar ajuda para que sua neta possa se tratar, né? Como eu disse, tanto com psiquiatra quanto com psicólogo. E uma outra coisa que eu geralmente indico, principalmente para os familiares que estão mais próximos, é de que eles também possam buscar ajuda para saber como lidar com essa situação, né? A gente percebe muitos padrões da família que vão numa direção de ou superproteger, ou achar que esse indivíduo não vai dar conta da sua realidade, ou tentar de alguma forma a fazer por ele, ou às vezes desafiá-lo no momento em que ele não dá conta de responder. Então, assim, a família precisa estar muito atenta, não só a isso, mas, por exemplo, quais são os primeiros sinais da crise, construir esse entendimento sobre o adoecimento junto com sua neta ou com o paciente, né? Enfim, e que essa construção possa também ser junto com o psiquiatra. Então, assim, e com o psicólogo, essa construção de saber lidar nesses momentos, principalmente de crise, é importantíssima essa comunicação para que tanto o paciente entenda que, assim, tanto a equipe quanto a família está indo no discurso para ajudá-lo a se confrontar com esse processo de adoecimento, mas principalmente com as suas questões que estão para além dos sintomas. Então, eu acho que é conseguir focar no tratamento como uma forma de lidar, né, de uma maneira mais interessante que possa dar uma satisfação diante da sua realidade. Mais perguntas? A rotina fica desorganizada tanto na depressão quanto na mania? Boa pergunta. A rotina fica extremamente desorganizada, né? Na depressão, você não consegue cumprir, como eu falei no início, o que comumente você faria. Então, aquilo que você tinha 5 tarefas, às vezes você não consegue dar conta de uma durante a semana. Então, tudo isso desorganiza muito o sujeito, né? Na mania, a mesma coisa. Às vezes, eu já ouvi, por exemplo, comentários de não, mas agora eu estou mais produtivo. Antes eu conseguia ler um livro em um mês e agora eu li um livro em um dia, né? Então, assim, se baseia em situações de aceleração como forma de mostrar que está bem ou que... Mas, assim, em algum ponto essa aceleração chega a ser algo tão elevado que ele não consegue se concentrar em nada, ele não consegue assumir compromissos, ele talvez pegue várias coisas para fazer, mas não consiga dar conta de nada, ou às vezes rompe com tudo isso e acha que pode viver de uma outra forma. Então, assim, tanto na mania quanto na depressão, há uma desestruturação da rotina, né?
por exemplo, aqui na Ulixe, no programa de internação, a gente tem uma terapeuta específica para trabalhar essas questões da rotina, porque a gente entende que é uma questão importantíssima para a sustentação do tratamento e também para que ele possa estabelecer uma outra lógica com sua vida. Então, é um ponto muito importante. Mais perguntas de Fátima. E quando a família não entende e prejudica ainda mais o quadro, atrapalhando o tratamento? Isso também é muito comum. O que acontece? Tem, como eu falei, tem dois perfis de família. Tem famílias que vão super proteger, então vão assumir todas as responsabilidades ou vão achar que esse sujeito é incapaz de assumir, né? E tem famílias que estão como se tivesse com um radar ligado. Tudo que acontece pode ler como se fosse um sinal da crise. Falou alto demais, pode estar em mania. Não comeu hoje, pode estar em depressivo. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque se a gente reduz o sujeito ao diagnóstico, isso vai prejudicar a relação com o paciente. Então, assim, ele vai ficar se sentindo cada vez mais, assim, com uma dificuldade maior na comunicação com a família, porque, às vezes, assim, inclusive, às vezes, ele tenta comunicar à família algo no mal-estar, mas ele já fica com medo, porque não sabe como a família vai ler isso. Então, é muito importante, como eu disse, que haja essa direção da família de procurar ajuda, né? Para que saiba diferenciar o que se trata de aspectos da personalidade e o que se trata de uma manifestação de uma crise. Então, assim, um paciente que tem transtorno bipolar, ele vai ficar triste, ele vai ficar alegre, vai ter dias que ele vai estar mais extrovertido, vai ter dias que ele vai estar mais introspectivo. Isso são sentimentos. Então, assim, a forma de expressar o seu afeto. Mas quem já viveu e quem já conviveu com algum paciente que tem transtorno bipolar sabe que processos depressivos são mais difíceis, são mais duros. Não é um discurso motivacional, vamos, levante, que dá conta às vezes. Então, assim, não dá para a gente fazer essa mistura, né? Então, ir nessa direção do tratamento, tanto do paciente quanto da família, é um ponto importantíssimo para que todos ganhem, né? Eu acho que a família sai desse lugar de suspensão, de achar o tempo todo que pode acontecer alguma coisa, e para o paciente também ele pode estabelecer uma outra relação com a família que não se baseie apenas nessa suspensão com relação ao diagnóstico. Vamos para mais perguntas. Quanto tempo dura cada fase? Isso é uma pergunta que, assim, é muito do caso a caso. Então, como eu disse, tem pessoas que às vezes têm uma tendência maior a ter episódios depressivos, outras que têm uma tendência maior a ter episódios de euforia. Isso pode ter curtas durações. Às vezes, como eu falei, tem pessoas que ficam meses ou anos em crise. Então, isso depende muito. Depende muito também da intervenção. Ou seja, quanto mais tempo fica em crise, como eu já falei, vai ter mais prejuízos, vai ser mais difícil de retomar a vida, né? Então, por isso que o tratamento é importante, para que possa intervir que o sujeito não fique nessa ciclagem entre a mania e a depressão. Mas não dá para estabelecer um tempo, vamos dizer, não é 1 mês, 2 meses, pode ser que tenha um quadro de mania que tenha 15 dias, 1 mês, 2 meses, depende muito de cada caso, é um caso. Tem uma pergunta de Elisângela Cunha, que ela pergunta o seguinte: poderia falar sobre as linhas terapêuticas indicadas para o tratamento? Hoje estou com a psicanálise e com a não entendi. E parece legal. Já tratei com muitas outras linhas e aprendo sempre. Aliás, aos que aqui estão e são, acho que entendi que é bipolares. Então, veja, cada psicólogo vai ter sua abordagem, né?
aqui na Holística a gente trabalha com a psicanálise, porque a gente acredita que há algo, como eu disse, para além do diagnóstico e que o indivíduo precisa acessar questões que são muito particulares, né? Lógico que a gente vai estar atento ao diagnóstico, a essa manifestação ou da mania ou da depressão, mas principalmente que motor é esse que provoca esses estados alterados. Então, é um tratamento que vai mais a fundo das questões, mas que, assim, há uma construção do sujeito, não só de como lidar com o diagnóstico, mas como lidar com o seu mal-estar. Então, concordo com você, Elisângela, é uma linha muito interessante, e que bom que você está conseguindo apostar no seu tratamento. Mais perguntas aqui. Vamos lá. Uma pessoa bipolar, se medicada, consegue voltar a ter uma vida normal? Consegue. Uma pessoa que tem um tratamento, que consegue estabelecer uma relação com sua vida, assim, consegue se haver com suas questões, consegue manter o tratamento medicamentoso, consegue se organizar e se situar melhor na sua própria vida, na sua rotina, ele leva a sua vida normalmente. Então, ele consegue trabalhar, ter filhos, ter casamento, assumir responsabilidades. Então, assim, ele investindo no tratamento e conseguindo se haver aí com suas questões, ele consegue ter uma vida normalmente, né? Lógico que atento que ele tem algumas questões que ele vai precisar cuidar, mas isso não impede que ele leve a vida dele. Entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que é muito importante, essa questão da gente focar no tratamento. Volto a dizer isso, porque às vezes a gente percebe a dificuldade do paciente de seguir mesmo. Há uma questão que a gente fala, por exemplo, que há essa sensação de bem-estar e abandono do tratamento é muito recorrente. Então, eu estou bem, eu já estou me sentindo responsável pela minha vida, eu já retomei tudo, então não preciso mais do tratamento. Tendem a interromper a psicoterapia e o tratamento psiquiátrico, e é aí onde os sintomas eles podem retornar. Então, por isso que assim, o tratamento é uma forma também de ajudar esse sujeito a viver a vida dele de forma estável. Então, é um pouco isso. Vamos lá para mais perguntas. Pergunta do YouTube. Tem algum exame para diagnosticar a depressão? Bom, não vai ter um exame, vamos dizer, laboratorial, de imagem, mas assim, a gente... veja, o paciente, ele sabe que, às vezes, quando entra vamos dizer, numa linha de maior irritabilidade, talvez não fique tão claro para ele. Por exemplo, vou dar um exemplo da pandemia. Na pandemia, muita gente, né, que vivia numa lógica, às vezes, de muito trabalho, de muita irritabilidade, de muita dificuldade de lidar com suas questões, às vezes apostava no trabalho ou em outras situações da vida, como forma de não se confrontar com o mal-estar. Quando a pandemia veio e muita gente teve que parar, muita gente também teve que se confrontar com aquilo que botava debaixo do tapete. Então, isso fica mais evidente, o mal-estar fica mais evidente e aí ele começa a entender que não é só uma irritabilidade comum, é uma irritabilidade diante das suas questões. E aí podem vir esses outros sintomas, que às vezes podem vir sintomas físicos, dores no corpo, né? Um sentimento como se tivesse uma ausência de sentido. Então, é importante, como eu falei, a gente tratar dessas questões e ficar atento a isso, porque senão confunde sempre como se fosse algo, ou um aspecto da personalidade, ou como se isso fosse fruto do dia a dia, mas às vezes a pessoa está em sofrimento, mas não consegue perceber, ou percebe a partir desse confronto com as suas questões de forma mais clara. Então, é um pouco isso. Vamos lá para mais perguntas. Outra pergunta. Quando tomo a medicação de forma regular, fico muito bem, fico normal.
Posso parar o tratamento já que voltei a trabalhar? Foi o que eu respondi um pouco. Não tenho o nome da pessoa que fez essa pergunta, mas que acontece? Deixa eu só voltar aqui. É o que eu falei. Há esse sentimento de sensação de bem-estar em abandono da medicação. A medicação, o tratamento faz com que você continue lidando bem com a sua vida. Se interrompe, como a gente fala de algo que é químico também, isso vai prejudicar no seu tratamento e isso pode causar uma recaída dos sintomas. Então, é importante ponderar e entender que o tratamento é o aliado para que você continue estável, ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu posso ver. Deixa eu ver o que mais aqui. O transtorno bipolar, quem fez essa pergunta foi Isabelle Gomes, psicologia, tem aqui o slogan. O transtorno bipolar é sempre hereditário? Então, o transtorno bipolar, ele vai ter, sim, né, assim, há aí essa investigação de que há uma base, vamos dizer, marcadores biológicos, mas a gente não pode reduzir a isso, foi como eu disse. Para ler e para entender um pouco o que faz com que o sujeito entre em crise, precisa estar atento não só aos marcadores biológicos, mas todo o contexto que ele está inserido e qual é o momento que ele entra em crise, né? Então, assim, são várias situações, mas sim tem um marcador biológico que aí vai estar associado à possibilidade do transtorno bipolar. Mais pergunta? Deixa eu ver. O transtorno bipolar acontece em qualquer idade? Quem falou isso foi Ana Célia. Ana Célia, geralmente é mais comum dos 20 aos 25, mas assim, tem pacientes que apresentam com 30, com 40. O mais comum é entre os 20 até os 45 anos. Mas, por exemplo, já tive pacientes que tiveram a primeira crise aos 60, né? Então, a gente pode falar que é o que é mais comum nessa fase, mas isso não impede que é mais difícil, mas pode ter crises em idades talvez mais avançadas, tá certo? Pergunta de Pati. Uma criança com baixa autoestima pode levar à depressão? Minha filha, de um tempo para cá, fica triste e mal-humorada. Diz que está gorda, diz que é feia, enfim. Veja, a gente não pode reduzir questões, vamos dizer, da criança, né, e do adolescente. Eu acho que o Dr. Vitor, se eu não me engano, na última live falou um pouco sobre isso. Há um diagnóstico. Podem ser várias coisas, né? Pode ser algo pontual, pode ser algo que ele, assim, da situação eminente. Então, tudo isso precisa ser muito bem avaliado, né? Na infância, é muito complicado você estabelecer um diagnóstico como esse. Então, é importante que assim, se avalie não só o contexto da criança, do discurso, mas em que situação ela está inserida, qual é a relação dela com os pais, como é que os pais, assim, quais são os desafios na relação dela com os pais, na escola. Então, tudo isso tem que ser melhor investigado e trabalhado, mas na infância assim, é muito delicado e precisa ser muito bem construído para que se chegue a um diagnóstico. Então, se está no momento em que você percebe que ela está num momento de mais dificuldade, é importante procurar uma ajuda profissional para que ela possa se haver aí e entender o que está acontecendo, tá certo? Vamos lá. Tem mais aqui. Acho que é aqui. Criança pode ter transtorno bipolar? Então, a gente, como eu falei agora há pouco, né? A gente evita assim, de estabelecer um diagnóstico na infância e na adolescência, né? Isso como eu disse, se no adulto já há uma construção, uma observação, não é algo de imediato, na infância
na adolescência é um passo ainda que precisa de maior investigação. Então, a gente tem muito cuidado para falar sobre transtorno bipolar na infância. Aí, geralmente, o que começa, né? Então, por exemplo, há crianças que têm diagnóstico de TDAH e que mais à frente talvez possam apresentar um quadro de euforia ou de depressão. Mas assim, isso é muito no caso a caso, né? Mas volto a dizer, qualquer diagnóstico na infância e na adolescência precisa ser muito trabalhado, muito discutido, tanto com psiquiatra quanto com psicólogo. Tá certo? Mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui se chegou. Eu vou fazer aqui. É possível que os genes de uma bisavó bipolar seja repassado para uma bisneta? Quem perguntou foi o José Dias. José Dias, como eu falei, existe a questão dos marcadores biológicos, mas a gente não pode reduzir como se isso fosse determinante para que a pessoa entre em crise. A gente precisa ter cuidado para que, assim, então, se um familiar tem um transtorno bipolar ou qualquer outro diagnóstico, consequentemente as pessoas vão ter. Não, né? Tudo depende, como eu falei, do contexto, das relações e de como esse sujeito vai se haver com a sua realidade. Então, não é algo que a gente pode colocar uma linha como se fosse algo de causa e efeito. Não. Há um marcador biológico, mas isso não é determinante para que a pessoa apresente um diagnóstico, tá certo? Tem mais uma pergunta aqui. Além do tratamento psicológico, o que pode ser feito por um paciente com bipolaridade para que se aprenda a diferenciar sintomas de aspectos da personalidade? Artemis, que fez essa pergunta. Tudo bom, Artemis? Veja, eu sempre digo que o transtorno bipolar, ele não inventa uma pessoa que não existe. O que vai acontecer? Ele vai ampliar os aspectos, às vezes disfuncionais ou traumáticos que aquela pessoa tem, né? Por isso que é tão importante o tratamento psicológico. Então, uma pessoa que já tem, por exemplo, já passou por algumas crises, sabe que ela pode gostar de comprar, mas quando ela começa a comprar demais ou tem uma compulsão maior, ou quando isso começa a alterar o sono, isso já é um sinal de uma possível crise, né? Então, como eu falei, é importante diferenciar o que é do afeto comum, do que eu gosto, do que me entristece, das relações que são difíceis, de quando isso começa a ser algo em que eu evito, tenho dificuldade de lidar e começa a gerar muito sofrimento e às vezes até uma paralisia diante daquilo que me demanda uma resposta ou um posicionamento. Então, é algo que é importante ser construído, inclusive, na própria análise, né? O que é meu, o que está alterado por um quadro ou de depressão ou de euforia, tá certo? Mais uma pergunta. Pergunta de Isadora. Sempre que fico sem dormir, fico com muito medo. O que faço? Sei que é um ritmo do corpo muito importante para quem é bipolar. E, Isadora, essa é uma pergunta muito importante, porque a gente observa que, geralmente, uma das primeiras coisas que se alteram num paciente que tem o diagnóstico de transtorno bipolar é o sono. Então, começa a ter ou uma redução de sono, ou um aumento, vamos dizer, exagerado do sono. Então, assim, quando um paciente se confronta com isso e vê que não está conseguindo lidar, é importante que aí convoque a equipe de referência, intensifique o tratamento até para que não chegue a uma crise e que tenha aí, os prejuízos mesmo, como eu falei, da crise. Então, é importante sempre que a gente não deixe para depois ou postergue, eu fique, não, eu vou levar mais uma semana ou 15 dias. Se começou a alterar essa questão do sono ou qualquer mal-estar que a pessoa está vendo que não está conseguindo lidar, é importante que procure ajuda como forma de lidar com aquela questão,
e não deixar que isso vá se prolongando, se postergando e seja mais difícil de intervir. Então, vamos dizer que assim, não diria imediatismo, mas eu diria essa intervenção mais enérgica, quando se há um mal-estar, isso tem um fruto muito mais interessante para o paciente do que quando ele deixa, vamos dizer, vou esperar então a consulta do próximo mês. Não, se há um mal-estar, é importante que se intervenha, que se busque o atendimento psicológico, às vezes aumenta as sessões na semana, mas que se tenha intervenção mais efetiva nesse aspecto, tá certo? Eu estou aqui já sendo convocada a terminar a live. Queria agradecer as perguntas de todos. Eu sempre gosto e sempre digo a vocês que esse é um momento de muita troca e que essas perguntas são muito interessantes, né? Até para nós enquanto profissional, porque nos ajuda também a mapear um pouco e entender quais são os questionamentos e angústias de vocês. Queria agradecer. Uma outra coisa que eu queria falar antes de encerrar é que a gente puxando, eu vi que teve muito tema de família, a gente tem grupos, né, de família que estão acontecendo todo mês, por conta da pandemia agora em formato online, que é esse momento de discussão, né, de interação e que a partir dessa troca a gente construa um saber e um saber lidar com esse sujeito e também as próprias questões e dúvidas da família, tá certo? Nesse mês vai ser 31 de outubro comigo, com Isabel Castelo Branco, que faz parte do programa Bipolar, e como eu falei, que é a terapeuta que está mais ligada a essa reconstrução da rotina biológica e social. Ok? Muito obrigada e até a próxima.